Saudar os irmãos em nome de Jesus. Hoje é domingo, nós vamos observar este tempo de administração, debaixo da graça do Senhor. Oramos a Deus para que nos dê a graça necessária para entendermos esta administração. O nosso livro está em Lucas 7, no Evangelho de Lucas 7, nos Sinóticos, versículos 1 até 10. O tema que vamos tratar agora, hoje, é a fé de um centurião. A fé de um centurião. Estamos a ver Lucas 7, versículos 1 a 10. Estou a usar a Bíblia Nova Versão Internacional. Lá na Bíblia Nova Versão Internacional, o subtítulo que está lá é Centurião, um centurião demonstra a fé. Mas eu escolhi colocar o tema assim, a fé de um centurião. Aqui na Nova Versão Internacional está um centurião demonstra a fé. Passamos a ler. Versículos 1 diz: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. 2. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Versículo 3. Ele ouviu falar de Jesus e ouviu-lhe e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Versículo 4. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso. Sublinha a palavra merece que lhe faças isso. Versículo 5. Porque ama a nossa nação, construiu a nossa sinagoga. Estas palavras estão entre aspas. Vou repetir. Este homem merece que faças isso, porque ama a nossa nação, construiu a nossa sinagoga. Versículo 6. Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, também entre aspas, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, versículo 7, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Versículo 8, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Versículo 10. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Deus de Abraão e Isaac vos abençoe rica e poderosamente. Portanto, aqui o ponto fundamental está aqui no nosso tema, é da fé admirável desse grande centurião. O centurião, segundo os dados históricos, era um chefe de 100 soldados, era o comandante de 100 soldados romanos. Esses homens eram incircuncisos pela religião judaica, eram incircuncisos, pessoas que não são judeus de nascença, não pertencem à raça pura dos judeus. Este é o ponto fundamental que torna estes textos muito
muito interessante. Não era judeu, mas este tinha uma amizade com os judeus, tinha uma relação com os judeus. Nós, quando lemos a Bíblia em outras partes, por exemplo, o livro de Atos e outras partes, vimos a existência, mesmo no Antigo Testamento, a existência de prosélitos. Prosélitos são pessoas assimiladas ao judaísmo. São pessoas que eles adquiriam esta cidadania judaica e depois praticavam estas cerimônias todas como judeus, mas que adquiriram este apelido mediante o pagamento de uma soma avultada de dinheiro. Então, neste caso, aqui está muito claro nesta passagem que este centurião não era um judeu. Já temos um caminho aberto para esclarecermos esta mensagem. No versículo 2, diz a Bíblia que ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, que esse o Senhor estimava muito. Portanto, este centurião estimava muito o servo que estava à beira da morte. Então, ele ouviu falar de Jesus, o número 3, e enviou-lhe alguns líderes religiosos de judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Portanto, antigamente, esta relação gentios e judeus era sabido antigamente pela religião dos próprios judeus que nenhum judeu é permitido entrar em casa de um incircunciso. Portanto, era tido como uma abominação, é uma proibição total. Você é judeu, portanto, frequenta a religião judaica, não pode entrar. Também o próprio tratamento dos judeus versus outras nações, havia uma restrição religiosa bem rígida. Por exemplo, nas cerimônias religiosas judaicas, existia dentro do próprio templo pátios proibidos que um judeu, então um gentio não podia pisar nesse lugar. Eram pátios reservados exclusivamente para os judeus. Então esta lei era muito severa para a condição que temos aqui deste centurião. Tanto ele como o caso de Cornélio, o próprio Pedro esclarece no Atos 10, que vocês sabem que é proibido um cidadão romano, um judeu, entrar em casa de um gentio. Portanto, havia esta proibição. Seja talvez por isso a razão deste homem ter pedido aos líderes religiosos dos judeus para pedir Jesus para curar o seu servo. Portanto, ele não foi direto. Estou explicando que o fato de não ter ido diretamente consultar direto a Jesus ou pedir direto a Jesus é porque esta lei era ainda muito séria. Esta lei ainda estava em ação, portanto ele não podia transgredir esta regra. Mas há uma coisa muito boa aqui que está a acontecer. No versículo 4 diz que chegando-se Jesus, suplicaram-lhe com insistência. O que eles disseram? Essas palavras estão entre aspas. Este homem merece que lhe faça isso porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Merece. Temos a palavra merece. Este homem merece. Mas, se usarmos essa palavra como ela está aqui, merece, no merecer de mérito, nós estamos a transgredir o resto da palavra de Deus. Porque já a Bíblia em Éfesos 2, 8, 9 diz que nós somos salvos pela graça, não vem das obras, isso para que ninguém se glorie. Portanto, logo esta palavra mostra que ninguém merece. Eles, quando diziam merece, estavam a falar daquela mensagem que está em Gênesis 12, 1 a 4, que diz a palavra de Deus que quando chama Abraão, dizia a Deus que Deus abençoaria quem abençoa Abraão e amaldiçoaria quem amaldiçoar Abraão. Falando aqui seriamente, este homem
pensando nessa palavra, construiu uma sinagoga para os judeus. Tinha alguma afinidade com os judeus, mas também conhecia esta palavra de Gênesis que diz: abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. A palavra usada aqui para merece, ele merece, é na perspectiva da misericórdia, não é dizer que ele merece, ele tem mérito por construir a sinagoga, porque senão nós que temos, alguns que têm dinheiro, muito dinheiro, pegariam o seu dinheiro e andariam a construir muitas igrejas ou sinagogas para merecer a graça de Deus. Então, a palavra diz que Deus colocou todas as coisas sobre o pecado para que a salvação seja pela graça, não por mérito. E esta palavra que Paulo fala aqui, de Éfesos 2, 8 a 9, que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é graça. Então, não faria sentido. Aqui o merecer que foi mencionado aqui, este homem merece, estão a falar na perspectiva da graça. Era como se esses judeus estivessem a dizer: este homem abençoou a semente de Abraão, abençoou Abraão, então o Senhor prometeu que aqueles que abençoaram Abraão serão abençoados. Então abençoou-os porque abençoou Abraão. Então, quando fez a sinagoga para nós, então abençoou o povo judeu, então realmente abençoou Abraão. Então faça aquilo que o Senhor disse que faria aqueles que fizerem isto para Abraão. Não é mérito no sentido de, não é merecer no sentido de mérito. Ele fez alguma coisa, então merece isto. Não, porque a salvação de lá até cá, desde que o homem caiu, até Jesus chegar, é pela graça. É pela graça. O versículo 5 diz: porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Estão a mencionar tanto os feitos para Abraão, tendo em conta que a Bíblia aqui no Gênesis 12 esclarece, podemos verificar junto, 12, eu gosto muito desta passagem, Gênesis 12, 1 a 4 diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. O 3 diz: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Isto é a profecia messiânica. Então, esta palavra era bem sabido pelos judeus. Estes judeus aqui sabiam bem, conheciam bem esta palavra. Então, na prática aqui, não houve um merecer. Quando eles dizem aqui, porque ele merece, este homem merece, aqui no versículo 4, quase no fim, este homem merece que faças isso. Em outras palavras, este homem abençoou Abraão, e o Senhor disse que aquele que abençoar Abraão será próspero também. Então faça porque ele fez isso. Faça porque ele fez. Não que ele tem mérito, mas fez isso. Todas as pessoas que fazem algo que a palavra manda, então eles também podem receber a bênção que está contida nessa mensagem. Todas as palavras que fazem promessa, todas as palavras que deixam uma promessa para os obedientes, então deixam logo a seguir também uma bênção. Então é esta bênção que recebeste, homem. Estou a tentar corrigir com todas as letras a palavra merece. Não é merecer do mérito, mas é merecer da misericórdia. Por favor, anotam isto. Número 6. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodo, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Aí está. O próprio centurião está a dizer que não merece. Então, os judeus lá, líderes religiosos, foram dizer a Jesus: ele merece. Então, o que é que estavam a dizer este homem? Se diziam que ele merece e este homem diz que não merece, então há uma contradição na palavra de Deus. Não. O merecer que eles estão a referir é mesmo merecer da misericórdia. Eu disse que só podemos entender esta mensagem indo, portanto, ao Gênesis 12, versículo 3.
abençoarei todos que te abençoar e amaldiçoarei todos os que te amaldiçoar, Abraão. Então, na verdade, o merecer que estavam a referir a esses judeus, estavam a referir aquilo que está na palavra de Deus aqui neste capítulo. Mas ele, quando aparece Jesus, aquele homem centurião veio ter com Jesus e diz que eu não mereço, não é? Não mereço, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. O 7 diz, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Aqui está o centurião a falar. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Portanto, o que os líderes religiosos judeus fizeram foi falar para o seu irmão Jesus, portanto, falar para ele que a tendência à petição desse miserável centurião. A condição desse centurião aqui é a mesma que nós nos encontramos antes da salvação. Nós estamos em uma condição miserável antes da salvação. Então, Senhor, tenha misericórdia desse centurião. Ele construiu a nossa sinagoga. Em outras palavras, ele fez para Abraão aquilo que a tua palavra diz. O Senhor, então, é justo, não pode deixar este centurião passar maus bocados depois de ter feito isto para nós. Portanto, foi apelar a Jesus. O que os líderes religiosos foram fazer é apelar a Jesus para cumprir a palavra que já, a palavra da promessa aqui em Gênesis, cumprir a palavra que já estava dito aqui no livro do Antigo Testamento. Então Jesus, então este centurião diz que não merecia receber Jesus embaixo do teto. Versículo 7, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Eu disse que havia esta barreira religiosa, ainda que quisesse ir para lá, mas tendo esta noção religiosa. Os prosélitos, aqueles que tinham uma relação com as famílias judaicas, sabiam muito bem as limitações raciais que a própria religião dos judeus tinha. Conheciam essas limitações religiosas, cerimoniais, conheciam muito bem. Estavam cientes das limitações cerimoniais. Eu não posso dirigir-me a um judeu para pedir favor, porque eu sou gentio, neste caso. Então, ele tinha uma grande fé. Aqui no versículo 7 está muito clarificado isto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra, o meu servo será curado. Tinha uma fé tremenda. Eu comparo este centurião a Cornélio, também tinha uma fé tremenda. Todas as pessoas que lidavam com o povo judeu acabavam também assimilando a sua religião, a sua cultura. Eu tenho dito que os judeus têm a cultura de Deus, a cultura da fé. Creem em Deus vivo, o único verdadeiro, o Yahweh. Eles creem em Deus. Então, na verdade, tinha esta fé que se Jesus falasse uma palavra só, não precisava de entrar lá. Eu tenho dito muitas vezes que, olha, nós até às vezes não precisamos de uma mão sobre nós, precisamos de crer na palavra de Jesus. Precisamos de crer. As pessoas têm muitas dificuldades. Eu não sei, a minha vida não anda, se o pastor me tocar. Às vezes não é necessário crer pela fé. Muita coisa pode transformar aquele homem. Olha, Senhor, não entra na minha casa, eu não sou digno. Nem eu senti-me digno para vir ter com o Senhor. Diga uma palavra. E depois diz mais, no versículo 8. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. E a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Então, estava a demonstrar, estava a falar para Jesus que ele entende sobre a autoridade. Portanto, são fatores muito importantes para a fé. Se alguém diz que tem fé, tem que acrescentar à sua fé alguns fatores fundamentais. O primeiro fator, este homem cria totalmente, tinha uma fé abraâmica muito forte, cria totalmente em Jesus. Não precisava de massagem, o mestre a entrar até lá em casa para curar o seu doente, mas cria totalmente em Jesus Cristo que, pronunciando uma palavra, pode acontecer um milagre. Então, milagre acontece quando nós acreditamos que a palavra de um servo de Deus, a palavra de um servo de Deus
como Jesus nesta vertente, mas como de um outro servo de Deus que crê em Jesus, ele pode ordenar e que a pessoa doente ou a pessoa que tem problemas, ainda que esteja distante, então pode ser curado. Portanto, nesta base nós podemos acreditar que as pessoas podem ser curadas ainda que nós oramos à distância. Não precisamos de ir lá carregando algum amuleto para lá. Este homem não disse, olha, dá-me um azeite para ir untar o meu servo doente. Não, dê-me um pano que te tocou para ir tocar o meu doente. Não, ele disse que, olha, diz uma palavra, graças a Deus. A pessoa que acredita na palavra de Deus, então não precisa de arrastar Jesus para entrar lá, mas diga uma palavra. Ele sabia que Jesus é uma autoridade, e ele mesmo, este homem era autoridade. Diz que, olha, não se massa, Senhor, eu também sou autoridade, tenho servo. Eu digo a um servo, vai, ele vai. Eu digo ao outro, venha, ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isto, ele faz. Então, diga uma palavra, então eu sou simplesmente como um servo, e as coisas vão acontecer no meu servo doente. Número 9 diz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. O versículo 10 diz, então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Tamanha fé. O nosso tema diz que a fé de um centurião. Tamanha fé. Então estava lá restaurado aquele servo por causa da fé na palavra de Jesus. Por que nós pregamos a palavra? Pregamos a palavra para suscitar a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se alguém está a escutar uma história que um pastor está a contar sem palavra, esta pessoa não terá fé. Mas se escutar uma história da palavra de Deus, contar sobre a saída dos filhos de Israel, de Egito para Canaã, contar sobre os guerreiros da fé em Éfeso 11, né, os heróis da fé, falando da fé que está em Romanos 4, falando de tantas outras fés, da Esther, a fé da Ruth. Então isto suscita fé, faz essa pessoa que está a ouvir esta história bíblica acreditar, e se acredita, o milagre está aí. O milagre ocorre quando nós acreditamos aquilo que os servos de Deus falam de Deus. Se essas palavras que eles falam forem verdade, então acontece uma coisa dentro de nós. Essas coisas podem mudar a nossa história. E eu quero convocar todos aqueles que estão a escutar esta mensagem, terem esta fé do centurião, uma fé extraordinária. A fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas se espera. Ele ficou firme na palavra de Jesus, que não, o servo que está lá em casa ficará curado. E realmente, quando eles foram verificar, viram que voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Outros sinóticos dizem que, quando repararam a hora, entenderam que foi na mesma hora que Jesus falou que o servo foi restaurado. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Aqui nós não precisamos de tantos amuletos, não é? Não precisamos de tantos amuletos, nenhum amuleto. Precisamos de depositarmos a nossa fé na palavra de Jesus. Eu repito, na palavra de Jesus. Você pode querer depositar a sua palavra, a fé na palavra de um charlatão, na palavra de um feiticeiro ou qualquer pessoa que fala qualquer coisa. Isso, a palavra não nos mostra como sendo fé. Quando uma pessoa deposita fé num charlatão, está a depositar fé, está a ser idólatra, está a depositar fé num lugar em que não tem nada para mudar nada. Mas depositamos na palavra de Jesus. Jesus diz, olha, então o teu servo está curado. Vá. Então, e realmente, primeiro Jesus admirou esta tamanha fé. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Eu penso que todos aqueles que escutam esta palavra, depositam fé, têm problemas de saúde, não é? Falta de alguma coisa, nesta hora que estou falando, se colocar a sua mão, na verdade, no lugar que está a doer, se colocar a sua fé na palavra que estás a ouvir e pensando nesse assunto que está a te apoquentar, Deus pode fazer um milagre. Eu quero orar
eu quero que deposite a sua fé. Esta é a palavra do centurião. O centurião não é um judeu. Nós não somos judeus também. Mas Deus pode ouvir a voz de qualquer um, em qualquer nação, que depositar a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero orar em nome de Jesus. Estenda a sua mão, feche os seus olhos, encurva a cabeça e ouça esta oração. Pela fé, eu vou orar em nome de Jesus. Pai, eu oro para todo ouvinte que está escutando esta mensagem, com qualquer tipo de problema que lhe apoqueta, o Senhor cura este ouvinte, em nome de Jesus. Cura porque o Senhor é verdadeiro. O Senhor curou o servo do centurião, curou simplesmente pela fé, não usou amuleto nenhum, foi pela fé. O centurião acreditou que a palavra de Jesus pode curar o seu servo, ainda que não entrasse embaixo do seu teto. Senhor, nós não podemos estar ao mesmo tempo embaixo de cada teto de todos que estão a escutar a nível do mundo inteiro. É impossível, Senhor, nós entrarmos nessas casas, mas através desta plataforma eu oro para que todo aquele que está a escutar essa mensagem seja transformado. Se está em alguma situação, seja restaurado em nome de Jesus, simplesmente por depositar a fé na mensagem que está escutando. O centurião foi restaurado, o servo do centurião também pode ser restaurado, a vida do irmão que está escutando, em nome de Jesus, para a glória daquele que vive eternamente. Eu oro, Senhor, quebrando-se uma enfermidade, quebrando-se uma separação, Senhor, de cônjuge, quebrando também qualquer espírito demoníaco que vem para perverter, Senhor, a vida de quem está escutando esta mensagem, aonde estiver. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, para a glória daquele que está sentado no trono. Dê-lhe graça, Senhor, àqueles que estão me escutando agora, em Cristo Jesus, Senhor, hoje e para toda a eternidade, em Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Eu quero que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Esta é a mensagem de Deus para este domingo. Deus te dê graça.